Retornamos. Bem, Silvio, eu estou muito contente, como eu disse no primeiro bloco, né, de você estar aqui para nós informarmos bem o nosso querido telespectador. E para informar melhor ainda, eu lhe faço a seguinte pergunta. É correto afirmar que os programas jornalísticos de rádio são importantes formadores de opinião social, superando até mesmo os programas de televisão? O tempo que o rádio tem é infinitamente maior que o da televisão, né? Até pelo custo, né? O tempo Sim. de um, o tempo do outro. Então, no rádio, você debate mais profundamente o assunto. E você tem mais pessoas opinando. Na televisão, você ouve uma notícia, ponto. Tirando os programas esportivos da televisão, que tem aquele monte de gente discutindo, Sim. os de rádio, você tem esse grupo de pessoas em grande número debatendo assuntos políticos, administrativos, que realmente influem na vida do cidadão. Com mais profundidade, talvez. Com mais profundidade. A televisão não, ela dá uma notícia passando. O rádio não, o rádio debate. O rádio vai lá conversar com a comunidade. Você está de acordo que se faça aqui um viaduto, que o ônibus, em vez de parar nessa rua, pare na outra e tal. O rádio, ele tem a vantagem de ser mais participativo e mais interativo. De repente você não está concordando com a opinião do âncora de um programa de rádio, você liga lá e fala, não é bem assim. Você discorda dele. Ele até gosta quando faz isso. Então, esse debate que o rádio promove, é que leva as pessoas a se aprofundarem nos problemas que atingem a escola do filho, o supermercado da esquina, o asfalto na rua, essas coisas todas. Nós temos hoje no rádio uma participação muito grande do público, muito grande. O público liga, discorda, concorda, acrescenta às vezes até alguns dados que tenham porventura escapado do repórter. Então isso é muito importante, por isso que o rádio é um excelente formador de opinião pública. Muito bem, quer dizer então que você entende que o rádio se sobrepõe à televisão no tocante a esse espaço. É um espaço muito mais bem aproveitado do que na televisão. Exatamente. Isso em função da parte econômica financeira também. Exatamente. Porque é mais barato. É mais fácil de você fazer o rádio, claro, do que a televisão. É porque você pode estender um assunto de uma forma mais ampla. Exato. Tá Exatamente. Bom? Bem, Silvio, agora eu queria passar por um tema dentro dessa comunicação, o recordar é viver. Eu coloquei como recordar é viver porque nós somos de uma época onde a notícia mais veloz chegava através de grandes comunicadores e de grandes espaços, não é? no rádio. Você pode, por exemplo, dar alguma conotação a respeito do repórteresso, vamos chamar pela nossa memória, não é? Bem lembrado. Então, e depois, em seguida, se você puder falar também sobre o grande comunicador Chacrinha. Tudo que veio do rádio, né? Tudo que veio do rádio, então, exatamente. Mas você lembrou bem o repórteresso. Guardadas as devidas proporções, era outra época, outra vida, outro mundo. O repórteresso era, na época dele, o que é hoje o Jornal Nacional para o Brasil. O repórteresso, ele era não só informativo, como ele era um difusor das grandes notícias nacionais. E naquela época, no interior todo do Brasil, se ouviam as grandes emissoras de São Paulo, Rio, do Nordeste, a Gaúcha de Porto Alegre. Essas emissoras é que propagavam seus sinais para o interior todo e com muita dificuldade as pessoas ouviam aquilo porque era o elo de ligação. O que estava acontecendo na República, né? Que faz hoje o Jornal Nacional e outros jornais de canais de televisão também não se pode desprezar de maneira nenhuma. O Chacrinha, você veja só o Chacrinha.
nós tínhamos no Rio de Janeiro o Cassino da Urca, É. muito frequentado pelas pessoas, vinha até gente de fora para ver aqueles shows maravilhosos. O brasileiro sempre teve uma sensualidade à flor da pele, então o Cassino da Urca era um sucesso. O Chacrinha nasceu por causa disso. Ele, numa chacrinha, Sim. numa chácara pequenininha, Chácara. para que todos entendam, numa chácara pequenininha, começou a fazer um programa e ele queria reportar no rádio aquele ambiente do cassino, né? Por isso que é o cassino de Chacrinha. Sim. Então ele criou sons. Ele começou a fazer barulho e falava em cima daquele barulho, copo, Para batendo, reproduzir no rádio. para dar ao ouvinte do rádio a imagem de que ele estava dentro do cassino. Dentro do cassino. E tinha aquelas coisas bonitas, aquele luxo todo, aquelas mulheres sempre muito bem vestidas e outras não tanto, mas ele queria criar aquele ambiente. E aí explodiu, porque as pessoas viajavam. Hoje nós temos imagem para tudo quanto é lado, naquela época não. É. As pessoas sentavam, ficavam olhando para o rádio e viajando, na imaginação. Claro. E esse homem foi o que criou o sonho dentro do rádio. A pessoa liga-se muito Chacrinha à televisão, Sim. mas eu ligo Chacrinha a isso. Ele foi um dos grandes comunicadores de rádio que levou o ouvinte a viajar numa imaginação, numa ideia. Ele não conhecia direito o Chacrinha, ele só via na revista Cruzeiro, Manchete, né? O que era um cassino. E o Chacrinha pôs isso dentro de casa. Entendeu? Aí ele foi para a televisão e continuou fazendo o Chacrinha, o cassino Chacrinha, Claro. e estourou e é hoje um ícone, né, da comunicação brasileira. Né? É um exemplo, né? É um exemplo que nós podemos citar a qualquer momento, porque partiu dele, como você disse, a criação da imaginação. Exato. A criação da imaginação, e a gente pode até colocar... Vou te citar um outro caso, doutor, desculpe Tá, interromper. pode. Eu queria dizer, e aí a gente pode colocar também como uma inovação no rádio. Eu não posso deixar de citar aqui também um outro que criava uma imagem na gente. Você ficava ouvindo, e aconteceu comigo, eu estou vindo de Sorocaba, do interior para São Paulo, e venho na estrada ouvindo uma narração do Osmar Santos. Oh, que maravilha. Nossa! Isso. E Pereirão, vai daquele floreado todo dele. Falei, não, eu vou lá. Era caminho de casa, passar no Pacaembu, eu vou lá, eu vou ver esse jogo. E ele, não sei o que. Nossa, mas eu estava imaginando aquele jogo maravilhoso, aquele Pacaembu pegando fogo. Parei, entrei lá, não tinha ninguém. A arquibancada, sei lá, se tivesse ali umas 300, 400 pessoas, era muito. Mas ele criava um clima, Sim. ele nos levava a entender que o que ele estava narrando era o maior espetáculo da Terra. Esse é o Osmar Santos, que infelizmente, né, como todos sabem, nós muito, mas muito prematuramente perdemos em um acidente. Né? Mas mesmo assim, nós aqui, diante dessa colocação do Silvio Sanzoni, eu quero dizer a você, querido Osmar Santos, que Direito e Justiça em Foco promove agora uma homenagem a você. Muito merecido. Porque você foi um dos homens, um dos homens, não foi, você é ainda, porque você está aí vivo, graças a Deus, e você desfruta de uma saúde maravilhosa. Mas você é um dos ícones e mais importantes da televisão brasileira. Parabéns, Osmar Santos. Esta homenagem que Direito e Justiça em Foco faz a você. Muito obrigado por você existir. É assim que deve ser. É verdade, né, Silvio? é verdade. Muito bem. E conte mais a respeito de outras pessoas que a gente pode aqui homenageá-los, né? Porque você trazer à tona é viver também um momento daquela época para este momento. Exato. Não é? Então, o rádio hoje... César Ladeira era da Rádio Nacional, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Esse Ari Barroso, né, com aquele programa dele de calouro, muito famoso e tal. Onde foi que esse pessoal todo se perdeu no tempo e no espaço? As lições que eles deixaram, desde lá de trás,
o César Ladeira, o Ari Barroso, o Chacrin, até os dias de hoje, com os Mar Santos e outros grandes comunicadores que nós temos do rádio, eles foram perdendo espaço, é impressionante, para as emissoras de rádio local. Elas passaram a ser, né, o grande ícone, mas de cada comunidade. Sim. Não se ouve mais o Rio de Janeiro, não se ouve mais São Paulo. Campinas ouve Campinas. A emissora de Bauru é ouvida em Bauru, todo o povo quer ouvir ou a emissora A ou a emissora B, mas é Bauru, entendeu? É a emissora local que faz a vida, que cria a imaginação, que divulga a circulação de mercadorias, o serviço, tudo. Aí o rádio da grande capital passou a também trabalhar para o seu público dentro da capital. Muito bem, Silvio. Eu acho ótimo nós revivemos aqui esse passado tão glorioso, não é? Porque as pessoas se esquecem das grandes personalidades, né, do rádio. Exato. Bem, Silvio, eu queria que você agora, entende, me dissesse o seguinte. Os programas de rádio são ao vivo e mostram a medida exata dos acontecimentos e de forma imediata, como você se pronunciou. O rádio requer profissionais mais especializados do que os demais veículos de comunicação? Eu pergunto. O comunicador, sim. O comunicador, sim. A televisão tem a facilidade de você poder criar uma plástica, né? Haja visto aí as novelas brasileiras, claro, que fazem sucesso no mundo inteiro, aquilo é gravado, então se cria o ambiente propício, etc. e tal. No rádio, quando ele está ao vivo, é o âncora, é o comunicador que tem que saber tocar. Ele tem dois caminhos, a voz dele e os efeitos sonoros, mais nada. Então, ele é que precisa ser um excelente profissional. Do rádio. De comunicação, exato. Sim. Ele saber chamar para si... Toda a responsabilidade da matéria. Público. Não, e o público, né? Ah, sim. Precisa fazer todo mundo prestar atenção nele. Claro. Né? E isso é o que diferencia, né, um cachê artístico, né, do outro. Certo. É o grau de audiência que ele atinge. Claro. Que nós, na história recente do rádio, nós temos aí, fez até o filho deputado, né, que é o Eli Correia. Ah, sim. Um grande comunicador. Ele com aquele chavão dele, né? Oi, gente! Oi, gente! Todo mundo lembra disso. Claro. Quem não se lembra do Zé Bétio? Zé Bétio, claro. Tranquilinho, sossegadinho, quietinho. E uma massa de audiência enorme. Carismático. Né? Carismático, enorme. Então, isso é que muda o apresentador de televisão, sim, do comunicador de rádio. O comunicador de rádio, ele mesmo é um produtor dele. Dificilmente, a não ser as grandes figuras do rádio, tem um produtor por trás de si ajudando. Senão é ele, a cabeça dele, a imaginação dele, a criatividade dele. Na televisão ele lê o telepronto, ele tem um produtor, ele tem filme, ele tem imagem, ele tem lá o diretor lá em cima que no ponto chama a atenção dele, olha para a esquerda, olha para a direita, fala isso, fala aquilo. No rádio não, é ele e ele. Mas Silvio, eu quero dizer a você que eu aqui na televisão, como entrevistador, eu não tenho ponto não, hein? Não ainda não tenho essa sofisticação, não, hein? Ainda não. Eu tenho aqui que manejar, não é, da maneira que eu posso para explorar, não é, a inteligência, a capacidade e a sabedoria de um entrevistado, inclusive do seu quilate. Muito obrigado. Mas é claro. Porque senão a gente não vai transmitir aquilo que você tem de melhor, não é, para o telespectador. Eu acho que é por aí. E você tem razão. A televisão ela tem outros recursos. Sim. Não é? Ela tem o recurso, por exemplo, do insert. Exato. Do insert, de repente, a imagem não está boa, lá na suíte, que chama-se suíte, né? Eles colocam um insert e pronto, e a coisa fica melhor. No rádio, não. É o áudio, não é? E a esperteza, vamos chamar assim, do ícone do programa, e ponto final. Acabou. Olha, parabéns, é isso mesmo, essa é a imagem.
A gente está passando essa imagem para o telespectador, tenho certeza absoluta que é própria, né? E ele deve estar gostando. Caro telespectador, está aí um presente para você hoje. Bem, qual é o papel dos rádios na prestação de serviço à comunidade? Olha, no interior isso é muito forte. Não estou falando interiorzão, não. Está aqui, interior do estado de São Paulo, né? Que é muito forte. As pessoas ligam para a rádio até para reclamar do pronto-socorro, do hospital local, do hospital regional, né, do atendimento. Elas se valem muito das emissoras de rádio, e não é de uma, não, até de 2 ou 3, para reclamarem e exigirem do poder público um serviço melhor. Eu tive a oportunidade, dentro das nossas emissoras, de Mogi das Cruzes, de Sorocaba, Taubaté, de travar uma luta muito grande para que as pessoas não morressem nas macas dos hospitais. Chegava com vida o resgate, né, que é um excelente serviço do Corpo de Bombeiro, trazia o motociclista acidentado, o motorista com um acidente de trânsito, um atropelamento, deixava na porta do hospital, na porta do pronto-socorro com vida. Morria lá dentro. Meu Deus do céu. Não tinha médico. Mas você viveu essa história, né? História que as minhas emissoras de rádio tiveram a oportunidade de lutar, gritar, chamar. E a mais recente, isso é uma batalha que, graças a Deus, eu venci. No hospital, nós tínhamos o Hospital Regional de Taubaté e tínhamos o Hospital Universitário. Sim. A universidade não tinha mais condições de tocar aquilo. Então aquilo começou a se transformar num elefante branco. Graças a Deus, o governador Geraldo Alckmin, ouvindo as autoridades locais e tudo que se falava nas emissoras de rádio, encampou o hospital. Que maravilha. E hoje ele passou também para a administração do Hospital Regional, que é um dos grandes hospitais do interior do estado de São Paulo. Então, esse é o papel do rádio. Ele serve como instrumento, graças a Deus, pacífico, de muita luta. De muita luta. É só as pessoas se direcionarem para dizer, nós vamos conseguir. E falar na rádio, porque não há prefeito, não há vereador, não há governador que durma com um barulho desse todo dia, né? Claro. 7 horas da manhã, aquele negócio na orelha dele. Não aguenta. É bem lembrado, eu quero aqui fazer um parênteses e cumprimentar o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, inclusive pelas eleições agora que ele foi vitorioso. Parabéns, governador. Porque pouca gente sabe dessas atividades. E esse comunicador que está aqui, Silvio Sanzoni, conhece muito bem, não é? Por isso que ele vem e fala do governador com muita autenticidade. E é isto mesmo, o povo de São Paulo. Parabéns ao povo de São Paulo que elegeu o melhor candidato. Nós temos que fazer essa justiça. Né? Não, precisa. Tá certo? É. Muito bem, Silvio. E na política, já que aproveitando, já que falamos do governador, e na política? Como agem as empresas de radiodifusão? Nós estamos amordaçados. A legislação não nos permite qualquer tipo de comentário para a favor deste ou daquele candidato, e muito menos contra, deste ou daquele. O rádio tem que ficar, se fala de um, tem que falar do outro. Televisão também. Mas o rádio mais ainda. Mais ainda, claro. Entendeu? Por quê? Porque o rádio, ele vai muito longe. Então, você imagina, nesse interior do Brasil aí, né, o abuso que determinados comunicadores cometiam. Sim. E chegou ao ponto de candidatos terem 30 emissoras de rádio. Tinha um candidato em Minas Gerais que ele era proprietário de 30 emissoras de rádio. Inclusive rádios clandestinas, né? Ou não? Não sei, mas eu sei que oficialmente ele tinha 30 emissoras de rádio. Há pouco tempo atrás houve uma queixa a respeito de rádios clandestinas. Na hora de campanha política, fica tudo louco. Mas esses eram emissoras oficiais. Você imagina essa pessoa com 30 emissoras de rádio na mão, se ele se põe a falar bem dele. Sim, claro.
Então houve essa legislação e as emissoras de rádio, o comportamento delas é branco. Não é azul e amarelo, não é vermelho e branco. É branco. Quieto. Não, praticamente. Aconteceu isso com o candidato A e aconteceu aquilo com o candidato B. Só, mais nada. Mas, Não é ruim, não. Não é né? ruim, não. Não é porque havia um abuso. Havia. Abusos. Abusou, o governo brecou. Os abusos eles necessitam ser coibidos porque nós caminhamos e estamos no Estado de Direito democrático. Exato. E a democracia é importantíssima no nosso país. Eu tenho mais algumas perguntas a fazer a você, mas eu me lembro que você tocou você pronunciou aqui Rádio Nacional. Veja, Rádio Nacional, aquela época, ela era a mais importante. Sim. Hoje, qual a rádio mais importante que você pode destacar? Então, nós temos que aí ir por cidade, né? Cada cidade tem a sua grande emissora. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, medido pela audiência, nós temos aí as melhores emissoras hoje, são as da Bandeirantes, né, que é a Nativa, a Band, né, a Band FM, e a própria Band AM, que também transmite hoje em FM. Depois nós temos aí a Rádio Top, né, e outras tantas, mas essas são as mais importantes hoje. Não podemos deixar de lado a Jovem Pan, que é também um ícone assim ao lado da Bandeirantes, claro. São as grandes empresas, né, de rádio, né, a Bandeirantes de um lado com a família Saad e a Jovem Pan do outro lado com a família Machado de Carvalho. Grande Machado de Carvalho. Esses são. E no Rio de Janeiro você vai para outras, né? Mas assim que a gente está mais ligado, mais perto, ouvindo até, não como dirigente, mas como ouvinte, são essas, eu diria que essas são as duas grandes emissoras que formaram gerações e gerações de profissionais. Muitos profissionais se formaram dentro dessas duas casas. Bem, Silvio, eu já estou encerrando o programa. E eu gostaria de ouvir as suas declarações no tocante às considerações finais. Eu primeiro preciso agradecer muito ao seu convite, estar na presença de um homem com uma história de vida tão bonita quanto a sua, que eu sei também que tem uma veia artística muito forte, mas teve o seu grande desempenho, a sua grande contribuição à nação brasileira no nosso querido e glorioso, né, Tribunal de Justiça, que eu sei é um exemplo para todo o Brasil. Muito obrigado. Então, eu me sinto honrado. E eu agradeço ainda mais porque eu falo de uma paixão de vida minha, que é o rádio, né? Onde eu nasci, eu entrei no rádio aos 14 anos de idade, estou até hoje. E cada dia aprendendo mais. Não sei tudo não, estou aprendendo muito ainda. Então eu agradeço. Eu sei que esse programa tem uma penetração muito grande na classe, né, dos senhores juízes, senhores promotores e desembargadores. Quero agradecer muito, né, a audiência de todos. Me desculpe, o meu linguajar é um linguajar mais popular. Maravilhoso. É do rádio, né? Mas eu agradeço ao senhor, principalmente, doutor. E se precisar, me chama, que eu venho aqui novamente para conversar. Você foi muito agradável, sua recepção, eu agradeço muito. Muito obrigado. Você é um homem bastante capaz, não é? E a sua intelectualidade nos emocionou bastante e nos deixou bastante felizes. Daí porque eu agradeço também a sua presença, não é? E Direito e Justiça em Foco oferece a você agora apenas um mimo. Chama-se Brigadeles. É uma empresa que está nos fornecendo este mimo para que a gente entregue aos nossos convidados. Daí, então, estou entregando a você. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Laércio. Eu agradeço muito também a sua presença.
possível.